Bem-vindo ao canal Anástasis, Ressurreição, que o Senhor nos ressuscite no último dia para estar ao seu lado para todo sempre. Convido você a pegar sua palavra em Apocalipse, capítulo 14, que diz: Depois disso, eu vi, o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000 que tinham o nome dele e o nome do seu pai inscrito em suas frontes. Ouvi uma voz que vinha do céu. Parecia o fragor de águas torrenciais e o estrondo de um forte trovão. A voz que ouvi era como o som de músicos tocando harpa. Estavam diante do trono, diante dos 4 seres vivos e dos anciãos, e cantavam um cântico novo. Em um cântico que ninguém podia aprender, só os 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com a prostituição, pois são virgens. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram resgatados do meio da humanidade, como primeira oferta a Deus e ao Cordeiro. Na sua boca nunca foi encontrada mentira, pois são íntegros. Veja que a palavra de Deus aqui diz, nessa visão de João a respeito dos últimos tempos, um número de chamados 144.000, um número destinado aos escolhidos. Existem cristãos que infelizmente dizem que na sua determinada igreja são os membros da sua igreja que serão salvos num número de 144.000. Só que de repente esse número passa e como é que fica? Aqui não está falando de pertença a uma determinada denominação cristã ou não. Aqui está falando do número de pessoas que Deus escolheu a dedo. 144.000 significa 12.000 vezes 12.000, e o número 12 na Bíblia sempre está ligado às 12 tribos de Israel. E os 144.000 aqui a gente pode ter de duas formas. Nós podemos interpretar como o povo judeu espalhado em toda a terra que será salvo. Mas não o povo judeu em si, mas um número selecionado, porque eles são mais de 16 milhões hoje no mundo. Mas a gente pode traduzir também como o número daqueles que foram tão fiéis, tão fiéis, tão fiéis a Deus num contexto de perseguição, porque neste contexto aqui no livro do Apocalipse mostra no contexto final, no fim dos tempos, onde a igreja será tremendamente perseguida nos 4 cantos da terra. Em toda a humanidade. A palavra de Deus, então, aqui nesse primeiro momento está dizendo: haverá uma grande perseguição nos 4 cantos da terra, a todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. E aqui diz, esses 144 são aqueles íntegros, que permaneceram fiéis até o fim, que não deixaram se contaminar pela prostituição. A palavra prostituição na Bíblia significa idolatria. Prostituição, então, é colocar qualquer coisa, pessoa ou até mesmo a si mesmo no lugar de Deus. São aquelas pessoas que têm um coração profundamente arraigados em Deus. Idolatria na palavra de Deus, como seria fácil se fosse simplesmente ter uma imagem que nos remete a um seguidor de Jesus como uma referência para seguimento de Cristo? Como seria fácil se idolatria não fosse simplesmente ter imagens? Mas idolatria é prostituição. É prostituição no sentido de colocar alguma coisa no coração onde só Deus pode estar. Então que o seu coração seja arraigado simplesmente em Deus, como o seu Senhor. E veja que coisa fantástica. Neste contexto do fim dos tempos, o apóstolo João tem a seguinte visão após essa dos 144.000. Via então outro anjo que voava no ápice do céu, com uma mensagem a anunciar aos habitantes da terra, a toda a nação, tribo, língua
e povo, um evangelho eterno. Um anjo clamava em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Veja que o próprio Jesus, um dia, sentado com os apóstolos no Monte das Oliveiras, ele disse que haverá um sinal nos tempos, haverá sinais nos céus. Mas aqui você verifica que haverá uma manifestação também divina, clamando os 4 cantos da terra ao seguimento de Jesus. Jesus disse também que um dos sinais dos tempos seria que o Evangelho chegaria aos 4 cantos da terra. E hoje a palavra de Deus alcança já os 4 cantos da terra. Existem pouquíssimas regiões onde o Evangelho não chega. E uma notícia muito boa. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas hoje, até mesmo na China, nós temos mais ou menos 1 milhão de cristãos que se convertem. Nos últimos 20 anos, já tem mais de 1 milhão. E dia após dia, até mesmo na China, nós vemos naquela região onde o Evangelho foi, digamos, banido, que o Evangelho não para de crescer. Quão bendito é o Senhor por isso. E em todos os outros cantos cresce a propagação do Evangelho. Na Coreia do Norte, por exemplo, o país que mais persegue cristãos, nós temos hoje presos mais de 70 mil pessoas por professarem a fé cristã na Coreia do Norte, mas de cristãos que não estão abandonando a fé. Alguns abandonam, mas muitos estão perseverantes. O segundo anjo disse, um segundo anjo seguia dizendo: caiu Babilônia, a grande, aquela que embriagou todas as nações com o vinho e o furor da sua prostituição. A palavra de Deus coloca a Babilônia, tanto nos profetas, como aqui em Apocalipse, como um sistema mundial anticristão. Ou seja, um sistema mundial onde Cristo deve ser banido, onde os seus mandamentos devem ser banidos, onde a maldade, como em Sodoma, cresceu a tal ponto de que Deus foi banido no coração das pessoas e onde só permaneceu fiel Ló e a sua família. Como existem cristãos que dizem que a Igreja Católica é a Babilônia no fim dos tempos. Primeiro, a Igreja hoje é mais, digamos assim, rejeitada do que amada. Nós não vemos a Igreja como um sistema poderoso que oprime as pessoas, como um centro do poder. A Babilônia aqui diz um outro tipo de centro de poder, um poder político, um poder social, um poder econômico, muito semelhante ao que nós vemos hoje com a globalização. E uma globalização arraigada em princípios que vão totalmente contra o Evangelho. Então a igreja não é a Babilônia. A Babilônia é o sistema atual que cada vez mais tende a ser anticristão. E aqui está dizendo, esse sistema vai cair. Essa idolatria de colocar o homem no centro, de colocar os desejos e de banir Deus do nosso meio, esse sistema vai cair. Que vitória maravilhosa, onde a partir de então o reino de Deus é que vai ser exaltado. E um terceiro anjo disse: se alguém adora a fera e a sua estátua e recebe sua marca na fronte ou na mão, esse vai também beber do vinho do furor de Deus, servido sem mistura na taça de sua ira. Entenda o que é a fera. Haverá um tempo em que haverá um sistema globalizado, ou seja, nos 4 cantos da terra. E nesse sistema terá aqueles que serão os seus presidentes, aqueles que estarão na frente. E dentre esses haverá um líder. E esse líder proclamará um estilo de vida, ou até mesmo uma marca física,
onde sem essa marca, sem esse registro a esse sistema, como se fosse um RG, sem esse sistema, implantado na mão ou na testa, ninguém vai poder comer, ninguém vai poder ter nada, ou seja, será uma marca desse sistema. Só que é um sistema que já é declarado anticristão. Fiquemos atentos, não sabemos como será, se será um chip implantado na mão, ou há uma marca colocada na testa, claro que não vai ser um desenho, mas digamos que fosse um chip, não sabemos como será. Mas, a partir daquele momento que nós soubermos, sem essa implantação em alguma parte do corpo, ligada a esse sistema da fera, num tempo onde o mundo inteiro será regido por um único sistema governamental mesmo, como se fosse a ONU nos tempos de hoje, cuidado, sejamos fiéis. Se precisarmos de uma marca infundida no nosso corpo para poder comprar, ou beber, ou fazer qualquer coisa, sejamos fiéis a Cristo que diz, não aceite. Agora veja, se alguém aceitar, esse vai beber também o vinho do furor de Deus, servido sem mistura na taça da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e do Cordeiro. Ou seja, será condenado ao inferno. Então sejamos fiéis a Deus. Olha o que diz no versículo 12. Aqui a constância dos santos, daqueles que observam os mandamentos de Deus e a fidelidade de Jesus. Em tempos de perseguição e de opressão é necessário constância. Eu morei na Palestina e morei em Belém. E na cidade de Jesus, onde Jesus nasceu, os cristãos têm uma carteira de identidade diferente dos muçulmanos. Os cristãos são a minoria naquela região. E na identidade está escrito o seu nome, seu número e também está escrito a sua religião. E os cristãos têm lá escrito cristão, seja católico, seja ortodoxo. E o interessante é, aqueles que têm um registro cristão pagam mais impostos, são prejudicados, não têm menos assistência da parte do governo. E dentro desses cristãos eu quero destacar alguns que são meus amigos. Eu tenho uma família de uns conhecidos cristãos lá chamado Jorge. O Jorge é a sua família. Vou falar dele. O Jorge tem uma condição boa, tem um comércio, só que o comércio dele constantemente é assaltado. E um dia eu estava no comércio do Jorge e o Jorge tinha falado, Leandro, acabei de ser assaltado de novo. Aí eu falei, mas Jorge, você não chama a polícia? Ele falou, chamo. Polícia muçulmana. E eles sabem que eu sou cristão. E quando eles chegam aqui, eles ainda gozam da minha cara e dizem, você é cristão, então o muçulmano tem razão. E quantos sofrem por serem cristãos? E eu falava para o Jorge, mas Jorge, isso é difícil, hein? Uma vez ele disse assim, eu poderia ir para a Itália, porque ele falava italiano, eu conversava em italiano com ele. Poderia levar toda a minha família. Mas não é vontade de Deus isso para a nossa casa. Porque aqui onde Jesus nasceu também precisa daqueles que testemunham o seu nascimento. Então eu e a minha família permaneceremos aqui. Quando eu cheguei em Belém naquela época, isso não passa na televisão. Mas muitas casas de cristãos eram roubadas. Muçulmanos entravam nas casas, retiravam os cristãos da casa e diziam, isso aqui é meu. E algumas dessas famílias ainda tinham filhas e essas filhas eram sequestradas. E diziam assim, vocês saiam dessa casa, mas esta filha também vai ficar. E só Deus sabe o que essas filhas passam. Mas Belém, uma cidade situada na Palestina, fechada por muros, ninguém podia fazer nada, porque a própria autoridade é muçulmana. Não sou contra muçulmanos, porque eu conheço muitos muçulmanos bons, mas há esses que faziam isso só porque esses são cristãos.
são os mesmos que também perseguem a Cristo de outras maneiras e que professam outras religiões ou até mesmo religião alguma. Me lembro também quando eu estava em Jerusalém, todos os dias eu ia no sepulcro onde Jesus foi crucificado e ressuscitou. Na Índia, há muita perseguição aos cristãos. Muita. Nos últimos anos, eles têm sofrido muito com isso. E um dia eu estava no sepulcro, e eu tinha acabado de sair do sepulcro e encontrei muitos indianos. Me aproximei deles e falei, nossa, por que na Índia tantos cristãos estão morrendo, estão sendo perseguidos, estão fugindo pelas florestas? O que está acontecendo? Eles me disseram assim, irmão, o Evangelho está sendo anunciado na Índia e muitos hindus estão se convertendo. E por causa dessa conversão desses hindus ao cristianismo, muitos hindus estão perseguindo os cristãos para que isso pare. Então, bendito seja o Senhor, que dos 4 cantos da terra escolhe os seus eleitos. Que eu e você perseveremos para que nós possamos também estar no número desses inscritos. Seja 144 mil, ou seja, nessa imensa multidão que o Apocalipse diz, eis que vi uma imensa multidão, incontável como o número das areias, dos grãos de areia da praia do mar. Que eu e você estejamos neste número. Fique na paz. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, clique no gostei, curta a nossa página no Facebook, divulgue pelas redes sociais, vamos evangelizar. Se quiser, inscreva-se no canal e aí comente, faça sua pergunta, sinta-se em casa. Estamos juntos. Um abraço.